Boa noite, a paz do Senhor. Aqui quem vos fala é a missionária Cláudia. E hoje eu tô aqui numa história que eu sempre tive curiosidade em entender, mas nunca fui profundo sobre a história, né? Sempre, sim, eu ouço falar nas pregações, às vezes eu leio, mas nunca entrei a fundo, né, sobre a história do rei Salomão. E também não vou entrar a fundo, né? Tem que estudar mais um pouco. Porque geralmente as mulheres, elas gostam mais de falar sobre as mulheres da Bíblia, né? E os homens é acostumado mais a falar dos homens da Bíblia. Então é muito raro, né? E eu tava lendo aqui faz dias sobre o rei Salomão, né? E teve uma parte aqui que me chamou muita atenção, que é o que muitos fazem hoje. Principalmente os que estão em cima do altar. Os que não estão no altar também, a maioria faz. Mas hoje, muitos que estão em cima do altar estão fazendo, né? Aqui fala aqui, ó, 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 21. Aqui fala que ouve as súplicas do teu servo, de Israel, o teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Ouve desde os céus, lugar da tua habitação. E quando ouvires, dai-lhe o teu perdão. Quando um homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do altar, nesse mesmo templo, ouve dos céus e age, e julga os teus servos e retribui ao culpado, fazendo recair sobre a sua própria cabeça. Então aqui que fala aqui, ó. Quando um homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento, e esse juramento vier diante do teu altar, neste templo. O que é o templo? É a igreja, né? Templo é a igreja. Então, aqui vem o castigo para quem faz isso. Faz um juramento diante do altar. Não tô falando juramento de casamento, não tô falando juramento das coisas, porque eu juro diante do altar e tal. Não é isso que eu tô falando. É um juramento, é um tipo, é um acordo, assim, pra gente entender. Como que eu posso dizer? Tipo lá, tá eu e Deus conversando com Deus, né? Tá eu e Deus conversando, nós dois, Deus e eu. A gente entra num acordo, tudo lá. A gente faz, ele fala pra gente fazer tal coisa, a gente, não, eu vou cumprir o que o senhor tá falando. Eu vou cumprir. Então, tipo assim, a pessoa vai lá, fez um juramento diante do altar. Diante do altar. O altar é o lugar sagrado. O altar é o altar de Deus, né? Então a pessoa chega e fala, eu juro diante desse altar. Eu prometo diante desse altar. Eu juro que eu vou fazer isso diante do altar. Ou senão, quando tá se preparando para fazer a obra, eu juro diante desse altar que eu vou lutar com unhas e dentes
com Deus na frente sempre para ganhar almas para Deus. Porque nós fomos chamados para ganhar almas. Quando falo nós, não estou falando pastor, bispo, missionário, obreiro, nós cristãos, né? É lógico que tem o cargo, né, de pastor, missionária, bispo, bispa, obreiros, diácono, presbítero, para ter uma organização para não virar bagunça, né? Mas quando a pessoa vai, eu juro eu juro que eu vou dar o melhor de mim e vou trabalhar e vou ganhar almas e tal, né? Ou senão a pessoa chega, eu fiz tal coisa, mas eu juro diante do altar que eu vou consertar o que eu fiz. Ou senão, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que é o que mais se usa hoje. Por exemplo, a pessoa ficou devendo tanto para fulano lá. Eu juro diante desse altar que eu vou pagar. Mas não pagou, né? Jurou diante do altar de Deus, mas não pagou. Fez o juramento falso. E aqui fala que o castigo vai vir do alto. Aqui, ó. O homem que vier fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar nesse templo, os céus ouvem. Deus ouviu o juramento que a pessoa fez. Deus ouviu. E vai agir naquele lugar. E vai julgar os teus servos, retribuir aos culpados, fazendo recair sobre a sua própria cabeça o resultado da sua conduta. Tipo, o resultado da sua promessa não cumprida. Então, é o que está acontecendo hoje. As pessoas estão levando Deus como brincadeira. Tem uma frase que eu sempre vejo nas redes sociais. O povo teme as pragas do Egito, mas não teme a Deus. Né? As pessoas estão preferindo sair fora da igreja para poder fazer as coisas sem ter culpa. Porque se estiver lá na igreja, eu não posso fazer isso porque eu sou crente. Eu não posso fazer aquilo porque eu sou evangélica. Não é questão de ser crente. Quer fazer, faça. Quer fumar, fume. Quer beber, beba. Quer levantar falso testemunho, levante. Quer semear contenda, semeie. Quer brigar na porta do vizinho, briga. Quer fazer barraco na rua, faça. A única coisa que você não vai poder fazer é entrar no céu. Lá não vai poder fazer, não. Lá não. Então as pessoas estão preocupadas com o quê? Estão preocupadas em subir ao monte, em ajudar as pessoas ali, quem está precisando, né? Tem que ajudar? Tem. Tem que subir ao monte? Tem que subir. Jesus subia ao monte para falar com Deus. Quando ele queria ter uma intimidade com Deus, só ele, Deus, ele subia ao monte. Ele ajudava quem necessitava. Tem que fazer? Tem. Só que tem uma coisa. Se não tiver obediência, nada disso vale. Você pode subir ao monte. Pode subir ao monte com um saco de não sei o que nas costas. Pode subir ao monte com um galão de 50 quilos de água nas costas. De sei lá o que. Pode subir um barranco fora, debaixo de chuva. Pode ir de madrugada. Pode ficar uma semana só em pão e água. Pode fazer o que for, mas se não tiver a obediência, é tudo em vão. Para Deus nada vale. Para Deus nada vale. É tudo em vão. Já pensou? Jesus voltar hoje e chegar a sua vez lá. Cláudia, é a sua vez. Sim, Senhor, estou aqui, Senhor. E vai o anjo lá. Senhor, o nome dela não consta aqui. Tá amarrado, é um exemplo. Meu nome tá lá em nome de Jesus, eu creio.
Senhor, o nome dela não consta aqui, no livro da vida. Daí vai a Cláudia. Como não, Deus? Como que o meu nome não tá aí? Eu subi ao monte, eu ia de madrugada pro monte, eu jejuava, eu era obreira, eu era pastor, eu era bispo, eu era aquilo, não sei o que. Eu era de tudo, mas esqueceu de falar. Na igreja eu era obreiro, mas na rua eu armava barraco na casa do vizinho. Na igreja eu sou pastor, mas na rua tô traindo minha mulher. Que mais? Na igreja eu sou missionária, mas na rua eu tô brigando, fazendo fofoca por aí. Na igreja eu sou obreiro, pau pra toda obra, ajudo tudo, mas não faz pra Deus. Não faz pra Deus, não. Faz pro homem, faz pra agradar o homem. Tipo, pra ficar junto do homem. Prefere ficar mais junto do homem do que ficar perto de Deus. É isso que prefere, né? Prefere 1000 vezes o homem do que Deus, né? Então eu tá ali, tô junto com o pastor, mas na rua tá lá, fazendo fofoca, falando mal do vizinho, falando mal da pessoa, indo na casa dos outros fazer barraco na porta da casa dos outros. É isso que Deus quer? Então isso aqui é uma das promessas que a pessoa fez perante Deus e não tá cumprindo. Não tá cumprindo a promessa que fez diante de Deus. Não tá cumprindo quando Deus perguntou, quando o anjo da igreja, o pastor perguntou, você aceita Jesus como o único suficiente salvador de sua vida? Ele disse que aceitou, mergulhou nas águas. Mas para muitos foi só um banho. Foi para se refrescar no dia de calor. Porque tem muitos que, infelizmente, entra nas águas, aceita Jesus, mas fica pior do que era. Porque não guarda o coração tá sujo, a mente tá voltada para as coisas do mundo, o coração tá preocupado em agradar homens, não tá preocupado com o próximo. Aonde já se viu um irmão passar na rua com o outro e não cumprimentar, não dá paz do Senhor, sendo que quando Jesus ressuscitou e reuniu os discípulos, quando ele entrou, qual foi a primeira palavra que falou? Que a paz do Senhor esteja com todos. Foi isso que Jesus fez. E ali estavam os traidores, os que negaram, os que crucificaram, estavam tudo ali. Os que traíram ele, os que crucificou ele, o que negou ele, o que fingiu que não conhecia ele, estavam todos ali reunidos. E mesmo assim ele chegou, aquele amor dele, um amor que ninguém tem, e ainda chegou lá e que a paz do Senhor esteja com todos, né? Agora vai nós, os seres humanos, nós, né? A gente promete, não, eu vou servir a Deus, eu aceitei Jesus, eu fui batizada nas águas, mas foi coisa de momento. Não tô falando todos, tá? Pelo amor de Deus. Não tô falando todos. Não é todos que são assim. A maioria, mas não todos. Ali ele fez uma aliança com Deus. Fez uma aliança. Que a gente tem que ser semelhante a Cristo. É claro que nós não vamos ser igual a Cristo, porque Cristo só disse um. Mas tentar ser semelhante a Ele. A gente tem os nossos 5 minutos? Tem. Nós somos carnal. Nós somos de carne. Né? Nós temos nossos 5 minutos, lógico. Mas tem coisa tudo para esses 5 minutos não ficar repetindo direto, né? Porque vai que é bem naquela hora, aqueles 5 minutos, Jesus volta. Pronto, foi. A vida inteira. Ficou para trás. Perdeu tudo. O coração é um órgão tão pequeno, mas o coração é o que mais é difícil de usar. A pessoa usa o coração, mas
usa para guardar mágoa, para guardar rancor, para falar mal dos outros, para fofocar, para inventar as coisas. Às vezes a pessoa, ela nem quer fazer aquilo, ela nem quer falar aquilo que tá falando, mas porque tem alguém influenciando, ela acaba sendo influenciada e acaba fazendo o que não é pra fazer e acaba pecando, não tá percebendo, e pra ele tá certo. Pra ele tá certo o que ele tá fazendo, mas não tá. Tá escrito aqui, ó. Não é o que eu tô falando, é Deus que tá falando, não é eu. Quem sou eu pra falar alguma coisa? Uma pecadora? Que peca todo dia, toda hora? Que cheia de falhas, de defeito? Não é eu que eu tô falando, é Deus que tá falando aqui, ó. Quando um homem pecar contra o seu próximo e tiver que fazer um juramento e vier jurar diante do teu altar, nesse templo, os céus ouvem. O que é os céus ouvem? Deus ouve. Então não adianta nada fazer tudo o que faz e fica uma semana e vai e leva comida e vai levar comida para quem precisa, e vai entregar cesta básica, e vai levar sopa para os mendigos, e vai fazer isso, vai fazer aquilo. Se não guardar o coração, a língua, vai pro inferno com caridade, com um monte de tudo. Se não guardar o coração e não obedecer para Deus, o que mais vale é a obediência do que sacrifício. Para Deus, o que mais vale é a obediência do que sacrificar. Se o próprio Deus fala. Se for fazer a obra relaxadamente, nem faça. É melhor que nem faça. Porque vem maldição. E vem. Ou se vem maldição. Eu sempre falo que a maioria das pessoas vê Deus como amor, mas esquece que Deus é justiça. Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. E se tem uma justiça que nunca falha, nunca falhou, é a justiça de Deus. Então a pessoa tem medo da justiça da terra, tem medo do povo da terra, mas não tem medo da justiça de Deus. Quando fala temer, não é ter medo. Temer é ter um temor a Deus, ter um amor pela obra de Deus, ter um amor em tudo que envolve Deus. Ai, eu não preciso de Deus, ai, eu tenho meu carro, ai, porque meu carro tá andando e o carro do vizinho tá parado, ai, porque o meu carro tá andando, meu carro é novo, o carro do vizinho é velho. E de que adianta? Se você for pro céu, você não vai levar, se for pro inferno, não vai levar também. Não vai levar pra nenhum dos lugares, não vai levar nem pro céu, não vai levar nem pro inferno. Não vai levar seu carro nem pro céu, nem pro inferno. Pessoas brigam por coisas banais, por coisinhas insignificantes, por coisinhas que não vale a pena. Estão aí todo de ranço com o outro, cara virado com o outro. E isso, eu não tô falando do mundo, tô falando de dentro da igreja. De dentro da igreja tem pessoas assim, dentro da igreja, meu Deus do céu, dentro da igreja. Dentro da igreja, que é onde Satanás está mais trabalhando, dentro da igreja. Porque o mundo já é do maligno. O mundo já é do maligno. Então ele está trabalhando dentro da igreja. Ele quer tirar o povo da igreja. É isso que eles querem. E é lá dentro que ele está trabalhando. E tem um demônio que se chama, como meu marido sempre prega, que é o demônio do elogio. Você quer estragar uma pessoa? Elogiou, pronto, acabou. Daí começa a nascer a grandeza, sabe? O orgulho, a soberba. Ai, porque eu sou melhor, porque eu faço melhor, porque eu faço isso, porque eu tô cheirando o chulé do pastor. Aí, daí começa a manchar o coração. O coração tá limpinho, purificado, mas por causa de uma palavra, o coração começa a se encher de mancha. A mente começa a vir aquelas coisas na mente. Ai, porque eu vou ficar sempre do lado da pessoa que me convém. Ai, porque aquela pessoa não é de Deus, eu que sou. Ai, porque aquela pessoa tem demônio, eu não tenho. Ai, porque aquela pessoa não é liberta, eu sou. Todo mundo tá cheio de demônio. Só a pessoa que não. É isso que tá acontecendo em todas as igrejas hoje. Ai, fulano
tá cheio de defeito. Eu sou perfeito, não tenho defeito nenhum. Olha no cisco do olho e não olha na tora que tá no olho da pessoa. Fala da prostituta, sendo que ele é um adúltero. Fala do presidiário, sendo que ele rouba em outras coisas, não pagando suas dívidas. Tá roubando a mesma coisa. A única diferença é que o pecado é diferente. O dele, ele foi lá, entrou na casa da pessoa e roubou. O outro não. Outra pessoa comprou e não pagou. Roubou do mesmo jeito. Roubou do mesmo jeito. Porque tem pessoas que não pagam. Tem pessoas que não pagam porque tá apertada, né? Tá apertada ali, que a situação não tá fácil pra ninguém, tudo isso. Mas tem uns que é sem vergonha mesmo. Não paga porque não quer e ainda fica bravo com a pessoa e ainda xinga a pessoa ainda. Né? Ainda xinga a pessoa ainda. Além de não pagar, ainda fica falando mal da pessoa ainda. Esses aí são os que pagam porque não quer. Agora as pessoas que tá devendo, mas quer pagar, aí vai lá e explica, aconteceu isso, aquilo, então não tem, dá pra dar mais um prazinho? Tem pessoas que dá pra, mas tem pessoas que não querem nem saber. Eu quero porque quero. Vai tirar da onde? Se a pessoa não tem, ele vai tirar da onde, né? Então, a pessoa que é tudo promessas que fizeram diante de Deus, mas não cumpriram, não estão cumprindo. E isso Deus está anotando tudo. Deus está anotando tudo no livro da vida. Deus está anotando tudo o que prometeu para ele, o que jurou diante do altar, o que prometeu durante o altar de Deus. Deus está anotando tudo isso. E infelizmente, muitos vão perder a salvação por coisas bobas. Muitos vão. Infelizmente. Jesus está voltando aí. Pessoas não acreditam, levam na brincadeira. Acho que vai ser daqui 10, 20 anos ainda. Nós não sabemos o dia e a hora. Mas as evidências estão aí. Só não enxerga quem não quer enxergar. Ou senão a pessoa que enxerga e faz de conta que não está enxergando. Só para não querer... eu não sei de nada. Eu não sei o que está acontecendo no mundo. Eu não sei de nada. Mas sabe. Sabe. Porque a palavra de Deus já está sendo pregada o mundo inteiro. Olha aí, ó. O nosso Papa já está querendo fazer um acordo de paz. E quem vai estar do lado do anticristo? Né? Quem conhece a palavra sabe. Então... é isso. Foi isso que Deus tocou no meu coração para falar. E eu vou continuar estudando sobre Salomão, porque eu achei muito interessante. Sobre o rei Salomão. Mas foi isso que Deus tocou no meu coração. Eu estava deitada ali, tô com a minha coluna travada, eu não consigo ficar de pé. Mas sentadinho eu consigo. Mas foi isso que Deus tocou no meu coração. É isso que eu quero deixar para vocês, para mim. Porque todo dia eu preciso do renovo. Todo dia eu preciso do perdão de Deus. Todo dia eu preciso da misericórdia de Deus. Preciso de Deus todos os dias. Né? A luta é grande. Mas tudo passa. Né? Tudo passa. Amém? Então, é isso aí. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Que Deus abençoe todo que estiver ouvindo esse vídeo. Quem não tiver, que Deus abençoe também. E que vamos cuidar do nosso coração, nossa alma, que é o mais importante. Porque o resto, como falei aqui, se você for pro céu, só não vai levar. Se for pro inferno, não vai levar também. Né? Amém? Então fica na paz. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amor, 25 minutos.